responsabilidade dos seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Sanhauá passa a apresentar Programa Sexta VIP PB. Programa Sexta VIP PB. Entrevistas, variedades, cultura e flashback. Programa Sexta VIP PB, a partir de agora, aqui na Rádio Sanhauá. A apresentação, professor e jornalista Alexandre Rezende. Baby, don't hurt me no more. Sanhauá. Professor Alexandre Rezende. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. Professor Alexandre Rezende. Hora certa, Sanhauá. Hora certa, são 19 horas e 5 minutos na capital da Paraíba. Vamos dar início a mais um programa Sexta VIP PB, que é um programa de entrevistas, variedades, cultura e flashbacks. Eu sou Alexandre Rezende e na mesa de som, Kelvin. São hoje 8 de julho, né, 2022. Vamos dar início a mais um programa sensacional, hoje com um debate, né, exclusivo aqui entre líderes religiosos, como a gente anunciou aí durante a semana. Vocês aproveitem aí essa oportunidade ímpar, não é? A gente debater aqui de forma bem didática, bem clara, para a sociedade aí de João Pessoa, Paraíba, para o Brasil inteiro, porque nós vemos pelo mundo inteiro, né? Porque as redes sociais hoje é uma revolução, ok? Estamos ao vivo pelo portal S1, Google, pelo Facebook Alexandre Rezende e também pelo Instagram, programa VIP PB. Se vocês quiserem acessar aí para interagir conosco, fiquem à vontade, tá? E também nós temos os nossos telefones do estúdio, o 3222-5905, quiser ligar para cá, fazer perguntas, tirar dúvidas, né? É um aprendizado, fiquem à vontade, ok? Tá liberado aí, que é os telefones. A gente vai começar o nosso debate, nosso bate-papo. Primeiramente, eu quero me apresentar, sou Alexandre Rezende, professor de inglês, jornalista. Agradecer aqui a presença de todos os participantes aqui, os membros convidados aqui do nosso programa, né? E de praxe, a gente vai abrir o programa fazendo uma apresentação aqui deles, ok? Lembrando, gente, que o objetivo desse debate, a gente, como é um Estado laico, né, nós vamos passar exatamente um conhecimento bem didático para a sociedade das nossas entidades religiosas, de forma clara e objetiva, tá certo? Eu gostaria de fazer a apresentação aqui, começando pelo pastor Charleston, ele que é pastor pela OPB, Ordem dos Pastores do Brasil, ele que é pós-doutorando em teologia com direitos humanos, né? Pela EMIL, Brunner World University, e também é criador de um grupo virtual da Igreja Humana Virtual. No final da apresentação, eu vou pedir uma salva de palmas aí para os nossos debatedores de hoje, ok? Muito prazer, pastor, e obrigado aí pela sua presença. Também estamos aqui presente aqui no nosso debate aqui, José Raimundo de Lima, não é? Ele que é presidente da Federação Espírita da Paraíba e também membro do Ministério Público da Paraíba como Procurador de Justiça. Ele também é professor de Direito da UFPB e autor de vários livros publicados. Muito boa noite aí, Zé Raimundo. Obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa Sexta VIP PB. Também na nossa mesa aqui de debate nós temos aqui o padre Adriano, não é?
ele que tem formação acadêmica em filosofia e teologia e assistente pastoral da Escola de Fé e Política da Arquidiocese da Paraíba. Também administrador paroquial da paróquia Mãe da Igreja, não é isso, padre? Muito obrigado aí pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso programa Sexta VIP PB. Temos aqui também um ateu aí, materialista convicto, meu amigo aqui, Edinaldo Ferreira Fontes. Ele que é funcionário público, líder comunitário, com trabalho em projetos sociais, dirigente da base de movimentos sociais e militante filiado ao Partido Comunista da Paraíba, PCdoB. Não é isso, Edinaldo? Muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo aqui ao nosso programa Sexta VIP PB. E finalizando aqui a apresentação dos nossos participantes, nós temos aqui ao meu lado Pai Neto de Ogum, ele que é o pai do Templo Fraternidade Sol Nascente na cidade de Bahia. Não é isso? Boa noite, obrigado aqui pela sua presença ao nosso convite. Enfim, gente, vamos começar o nosso debate aqui, para vocês aí aproveitem que o tempo é curto. Pedir aqui a Elva para aumentar um pouquinho o fundo musical, pouca coisa, e vamos dar início ao nosso bate-papo. Na verdade não vai ser entrevista, né, gente? É um bate-papo aqui, para a gente não ficar com uma coisa muito engessada, tá certo? Eu vou fazer uma pergunta geral aqui para todos, e vocês podem responder aí dentro da atividade de vocês e do conhecimento da ideologia de vocês, ok? Primeiramente eu queria perguntar, poder começar aqui pelo pastor, pode ir nessa ordem aqui, da hora que vocês acharem melhor. Vou pegar o microfone aí, pastor. Okay. Deus ou algum ser superior para alguns existe, como é que a sua visão com relação a Deus ou um ser superior, como queira? Primeiramente, boa noite a todos. Começamos pelo nome de Deus. Quando Deus ele foi se apresentar, né? Ele disse: eu sou um grande eu sou. Mas o nome de Deus é em 4 letras. Y, H, V e H. Praticamente impronunciável. É como se fosse um sopro. Ou seja, Deus já está conosco da hora em que nós vimos esse mundo, respiramos, ele já sopra o fôlego dele na nossa vida. Ele faz como uma pastora, Regiane, ela sempre diz isso, que ele faz assim. E quando nós morremos também, é aquele sopro. O Espírito volta para Deus que o deu. Então, na minha concepção, para mim, Deus, ele está em cada um de nós através do sopro da vida. Então, esse é Deus, não tem como fugir. Deus não adianta correr. Ele está dentro de nós. E para mim, esse é Deus. Muito bem. E para você, pai de algum, como é que vocês têm a visão de vocês dentro do... você representa, como é que a gente chama? Religião afro-brasileira, candomblé, qual é a sua área especificamente? Vou pegar o microfone aí. Você falou que é um bandista, não é isso? Como é que vocês veem Deus dentro da... Não posso chamar religião, né? Não sei. Pode falar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite à mesa também. De uma forma, Deus dentro da Umbanda, né? Não é o nome Deus, é o Lorum, ou Zambi, certo? E a gente vê Deus na força da natureza, entre o fogo, o ar, certo? As folhas, os rios. E assim é que a gente consegue ver Deus, né? Na força da natureza, aonde nós vamos buscar, né? Tanto o alimento, né? E como a cura também para as dores. É dessa forma que a Umbanda vê Deus. Você é pai de um terreiro, não sei se chama terreiro ou templo, como é que vocês chamam em Bahia, não é isso? Como é que chama lá? É o Templo Fraternidade Sol Nascente. Muito bem, você é o pai lá oficial lá, hoje é. Ok. Muito bem. Padre Adriano, com a sua visão dentro da Igreja Católica, como nós temos a população brasileira, a maioria católica, como é que o senhor poderia passar informações sobre o grande Deus aí, ser superior, Jesus Cristo, enfim? Na visão católica, Deus é um mistério de amor que se realiza a partir da existência de um único Deus em pessoas três. A pessoa do Pai,
a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Um único Deus em pessoas três. E existem exatamente para revelar seu mistério de amor a cada ser humano. Portanto, Deus age para nos amar. E desde a sua existência, esta existência está voltada a cada ser humano, para exatamente comunicar o amor que está em sua essência, pois Deus na essência é amor e na essência do amor está o próprio Deus. Muito bem. Vamos fazer a pergunta aqui. Você pegar o microfone aí, por favor. Edinaldo Fontes, ele que é materialista ateu. Qual a sua visão com relação a Deus? Deus existe para você? O que você poderia passar aí para o pessoal? Boa noite a todos, boa noite, Alexandre. Eu vim aceitar o convite do deputado, vim aqui fazer a coisa. Alexandre, eu vim entender sobre essa questão de Deus e de religião já a partir praticamente de 17 anos. Eu estudei, né, numa igreja, o Frei Martim Grazama, que é do Purão da Igreja Católica, moro de frente ao terreiro de Umbanda, que é do pai Gilberto. Certo. Cheguei através das minhas irmãs, que eu venho da família 18 irmãos, e somente meu pai e mais um irmão, a gente tem a tendência de ser materialista. Na nossa visão, Deus é uma grande criação do homem. O homem criou Deus para poder dominar o próprio homem. Então você pega lá nos primórdios, as tribos, né, que dividiam em tribos, e aí tinha os grandes guerreiros, mas quem passou a ter mais força na sociedade, naquela época ainda primitiva, foi o curandeiro. O curandeiro que ele, para as coisas inexplicáveis, ele explicava que tudo vinha de cima, né? Tanto que criou-se também o céu, que também não existe céu, certo? Aí se criou-se um ser superior para explicar as coisas inexplicáveis. Aí isso foi gerando de pai para filho, tal, tudinho. E não se tinha uma religião determinada. Depois foi surgindo religiões dependendo da região, certo? E aí, na nossa opinião, a criação de Deus foi uma forma que o homem encontrou de dominação do próprio homem. Então Deus, nem Deus, né? Porque na Roma, né, agora bem pouco tempo atrás, a Roma antiga, né, matou-se muita gente por conta do cristianismo. Certo. Foi um absurdo. Não só lá, como no Islã, né? Até 1930, aqui na Paraíba, o pessoal do Candomblé só podia fazer suas oferendas a Iemanjá lá na Praia de Aranda, porque o governador da Paraíba, João Gripino, era avançado. Certo. E permitiu, certo? E se você pegar a estrutura do centro de João Pessoa, ele é dominado pelos católicos. Se você pegar a invasão e o assassinato do nosso povo no Brasil, veio a espada e a cruz. Quem não aceitou a cruz veio a espada e dizimaram o nosso povo e trouxeram o povo da África para forçar a trabalhar de graça para os senhores da igreja. Toda a riqueza produzida, né, na Idade Média, né, que foi produzida em prol das religiões. Isso não só a Igreja Católica, como se você pegar lá no budismo, se você pegar nas outras religiões, ou seja, as religiões que dominam o Estado dominam o povo. E aí, na nossa visão, as religiões foram criadas muito antes de Cristo e tal, muito lá atrás. Foi criada ainda na na hora que começou a surgir as cidades, foi criada para dominar o homem dominando o próprio homem. Mas a pergunta geral é, você acredita em Deus ou não? Eu só posso acreditar no que existe, nunca naquilo que não existe. Tá bom. Eu não posso dizer que acredito numa coisa que para mim não existe. Eu posso dizer que acredito em Alexandre, mas se Alexandre não existir, como é que eu vou acreditar em Alexandre? Ok, muito bem. Vamos fazer uma pergunta aqui para o nosso presidente da Federação Espírita. Eu não sei de tudo, estou aqui um aprendizado também, né, gente? Com vocês, está sendo fantástico, maravilhoso aqui esse bate-papo. Espiritismo é religião, é doutrina. Qual a visão que vocês têm com relação ao seu superior, Deus, o grande Deus do universo? Boa noite a todos, boa noite Alexandre, boa noite Rádio Vinto, boa noite para o pastor Internautas. Charles, Reinaldo, né? Os nossos internautas lá. Padre Adriano, o João Neto e os internautas. É muito interessante estarmos aqui reunidos, sobretudo sobre um tema como Deus. Se eu fosse discutir sociologicamente o que nosso irmão materialista falou, nós demoraria muito tempo, né? Agora,
para nós espíritas, que somos religião, ciência e filosofia, em primeiro lugar Deus, que para nós é a inteligência suprema do universo, causa primária de tudo. Então nós temos algumas características que se irmanam com o catolicismo, com o protestantismo. Por exemplo, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é imaterial, que Deus é único, que Deus é onipotente, soberanamente justo e bom. Muito bem. Então, independente da denominação que se dê, em quaisquer que seja a religião, Deus é Deus. Yahvé. Bom, não vou entrar em detalhe. Quaisquer que seja a religião, mas merece algumas considerações a respeito, por exemplo, da existência ou não de Deus. Os cientistas, por exemplo, Einstein e outros grandes cientistas, fizeram um cálculo bem simples, dizendo o seguinte: se a Lua estivesse 100 metros distante do local onde está, a Terra não poderia existir, porque havia ou inundação ou um calor enorme. De forma que, quem é que fez isso tão rigorosamente pronto? Foi obra do acaso? Então, considera-se que foi de alguém que é inteligente, altamente inteligente, ao ponto de deixar tudo dentro de pontos inquestionáveis do ponto de vista científico. Não precisa ter fé para admitir isso, porque hoje a ciência avançou de tal forma que, na verdade, nós somos protegidos até pela ciência, que com a inteligência que Deus deu aos homens, ele vem cada vez mais descobrindo coisas que antes não eram capazes de descobrir. Muito bem. Esse é o pensamento espírita. Muito obrigado. Programa Sexta VIP PB, são 19 horas e 20 minutos, o tempo passa rápido. A gente está aqui entrevistando alguns líderes, né, pessoas da área ligadas a estudiosos aí da religião, falando exatamente sobre Deus, a existência, sobre a vida. Muita coisa a gente vai debater aqui hoje à noite, de forma bem clara aqui para os nossos internautas do programa, ok? Mas a gente está falando muito de Deus, não é? Na Bíblia fala, né? Eu não sou muito de ler muito a Bíblia, não conheço muito como os senhores, claro, mas se fala de Deus, ele fala do diabo, né? Do demônio, né? Aí eu pergunto ao padre, o demônio existe também? Você acredita também no demônio, padre? Sim, a existência do demônio é uma força que se opõe ao mistério de Deus. Então, tudo aquilo que Deus proporciona aos seus filhos, o demônio, ou o diabo, ou Satanás, busca exatamente inviabilizar este projeto de Deus na vida do ser humano. E esta inviabilização se dá a partir da materialização de tantas realidades que trazem sofrimento na vida do ser humano. Certo. Por exemplo, a injustiça, a mentira, o egoísmo, a violência. Isso aqui são realidades oriundas do diabo, ou seja, oriundas do mal desta realidade, portanto, que busca, de fato, impedir a realização dos planos de Deus para a vida do ser humano. E segundo eu estudei, ou eu escuto, né? O diabo é um anjo de luz de Deus, não é isso? Sim, um anjo decaído, né? Que buscou ter aquilo que só pode ser dado a Deus, a glória. Ok. E lá no terreiro lá, o diabo existe? Qual é a sua interpretação com relação a isso? O povo associa muito o Exu, né? O Exu como se fosse o diabo. E a gente não acredita no diabo, porque ele, enfim, ele é uma criação cristã, certo? Não é uma criação nossa espiritual, né? Como a gente também não existe inferno, a gente não acredita que vamos para o inferno. Né? É uma coisa que a gente vai falar lá na frente. Aí, o que acontece? O diabo dentro da nossa religião, ela não existe, porque o mal, ela é pessoal, ela é sua, como o bem, certo? A entidade lá, a gente joga a energia, certo? Positiva ou negativa, e ela vai apenas nos atender. Mas deixa eu ver se eu entendi. Essas entidades não são consideradas do mal, não? Muita gente interpreta como da forma cristã. Demônio, sei lá. Da forma cristã, dessa forma aí, que acha que
É os anjos decaídos, só que não tem nada a ver. Muito bem. E para o pastor, o diabo existe? A Bíblia fala, não sei. A palavra de Deus, salvo engano, Timóteo, diz que tudo que é bom vem de Deus, do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Não varia. Então, se tudo que é bom vem de Deus, então tudo que é mal, por lógica, vem do diabo. E com relação a essa questão, que o Pai Neto me permita só comentar, quando ele disse agora aí, nós jogamos essa energia positiva e negativa. Porque a princípio se pensa que positivo é bom, negativo é mal. Então quem jogaria, eu não entendi direito, por isso que eu estou perguntando, se o ser humano que joga essa energia positiva ou negativa, ou seria Exu que joga essa energia positiva e negativa? Não, aí seria nós que vai conduzir o ritual, certo? Tanto a gente vai conduzir ou positivo ou no negativo, mas não é a entidade em si que é negativo, é nós que vamos até lá. Porque até tanto não é a entidade que faz o mal, é a gente que faz um trabalho de uma oferenda para que se faça o mal. Então, assim, falando de uma visão, nós é de uma visão concreta, que todos têm um conceito que todo mundo que é da religião faça o mal. Até tanto que a gente de Umbanda, a gente não faz sacrifício de bicho. Então a gente já corta aí um pouco diferente. Então a gente trabalha, da Umbanda, a gente trabalha com energia. Então se você chega com a energia pesada lá, certo? E querer fazer o mal, claro que as entidades não vai fazer, certo? Mas a energia é sua. Mas se você for em outro terreiro, será que você não vai fazer o mal? Então a entidade que trabalha aqui, ela não trabalha desse outro lado, certo? Então é do mesmo jeito da pessoa. Entendi. Bate até com o que aconteceu quando Jesus Cristo ele ia para Nazaré e enviou os discípulos, né, para Samaria para providenciar uma pousada, e os samaritanos, né, queriam não deixar Jesus, né, e os discípulos, né, os apóstolos disseram: o senhor quer que nós façamos como Elias fez, que peça que caia fogo do céu e consuma todo mundo? E ele disse: vós não sabeis repreender, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem veio não para destruir o mundo, mas para salvar a alma. Então, bate com o que realmente ele diz. O mal vem do ser humano. Agora, o que provoca esse mal é que eu acredito que seja o diabo. Muito bem. E para o espiritismo, vocês acreditam no diabo? Vocês usam a Bíblia? Alô, Tá funcionando. Como é que funciona? Como é que é a visão do demônio dentro do espiritismo? Em princípio, nós acreditamos que Deus criou o espírito simples e ignorante. E no processo evolutivo, cada um optou pelo bem ou pelo mal. Certo. E desta forma, uns evoluíram ao ponto de chegar à condição de espíritos puros, como foi o caso de Jesus, escolhido por ele para dominar, para coordenar, para governar a terra. Esse é o nosso pensamento. E aqueles que optaram pelo mal, esses é que são os diabos, que somos nós, homens, que ao desencarnarmos, muitas vezes continuamos perturbando uns aos outros. Esse é o nosso raciocínio. E a gente vê na prática exatamente pessoas que desencarnam ou morrem e ficam vinculados ao lugar onde moravam, presos aos bens materiais, prejudicando, às vezes até na saúde. E exatamente nós espíritas, em nome de Deus, em nome de Jesus, conversamos com esses irmãos espíritos e explicamos a eles que a vida espiritual não é aqui entre nós, que eles precisam retornar ao mundo espiritual para evoluírem. Mas, Raimundo, deixa eu ver se eu entendi aqui, porque a pergunta que eu faço serve para todo mundo. No caso, vocês acreditam que quando a gente morre, logicamente, nossa matéria fica aqui, o espírito sobe e volta encarnado em outro corpo, não é isso? Esse é um processo. Isso que pode ser eu pensei só para que não ia concluir chegar. meu raciocínio. E essa encarnação, no caso, pode vir o espírito bom e o espírito mau, é isso? Faz parte da própria humanidade. Nós temos aqui 5 membros de religião. Cada qual tem um nível cultural, um nível social,
um nível espiritual. Eu posso ser presidente da federação e posso não estar praticando o bem. Certo. E isso vai depender do meu comportamento. A cada um segundo a sua obra. Né? Então nós temos que praticar o bem. Nós temos que ajudar ao próximo. E a partir do momento que nós praticamos o bem e ajudamos ao próximo, então nós estaremos vinculados aos espíritos bons que irão contribuir para o progresso da própria humanidade. Bem, eu nunca participei de uma sessão, não sei se eu chamo a sessão espírita, se eu estiver errado, me corrija. Vocês incorporam lá entidades, assim, entidades, não sei qual o termo. É que vocês vão entidade, usar. pode ser entidade ou espírito. Vocês usam a Bíblia lá na sessão Nós espírita? usamos Deus, usamos o Evangelho, Uhum. usamos todo o estudo referente ao próprio conhecimento do humano. Certo. O que falta muitas vezes às pessoas é entenderem que eu vim aqui com um livro básico da Certo. nossa codificação, que é o que explica de onde nós viemos. O pai do Espiritismo é Allan Kardec. Não, pai, é o livro básico. Eu acho que ele é francês, não é isso? O Allan Kardec era um E no sábio. Brasil, No Brasil é a Federação Espírita Brasileira. não, quem é o pai da... Não tem pai, nem tem E o nosso filho. Chico Xavier? Não, Chico é um médium, nós não temos nenhum pai, Se destacou, nenhum filho. É um irmão que Vocês cresceu. respeitam ele? Não é um grande colaborador. É, né? Para nós todos somos irmãos, nós todos somos irmãos Uhum. que trabalhamos em prol do bem e não temos hierarquia. Muito bem. Diferentemente da igreja, que tem hierarquia, nós não temos hierarquia. Ok. Eu apenas atualmente sou o presidente, mas sou igual ao outro irmão. Exerço uma função administrativa. Muito bem. E para você, Afonso, você que é materialista, com relação ao diabo, qual é a sua visão? Já que você não acredita em Deus, não acredita no diabo também não, né? Para nós também, diabo não existe. Não existe. Mas Não. a Bíblia tem. Não, essa é questão de Nem falando de interpretação. demônio, né? Questão de interpretação. Tudo bem. Interpretação da Bíblia. Na Bíblia tem falando do começo ao fim, se eu não me engano, estiver errado, o padre me corrige aí. Fala de Deus e do diabo. Qual é a sua visão? Você acredita no diabo? Já que você não acredita em Deus? Nós que resolvemos, né, contestar a existência de um Deus, né, de dizer, e somos minoria, né? A Terra tem até 7%, apenas se tiver 100 pessoas, e daquele meio de 100, se tiver 7 igual a mim, 2 ou 3 têm coragem de falar como eu estou falando. Certo. Primeira coisa. A segunda coisa que aí eu aprendi com meu pai, e aprendi com seu pai também, e aprendi com aqueles, e tem a ver com as palavras aqui do professor Raimundo. A primeira coisa que o ser humano tem que ter na vida é fazer o bem sem olhar a quem. E quem faz o bem não vê o mal. O mal, todo mundo diz, está dentro de cada um de nós. Então, a gente, como eu disse, as coisas que a gente aprendeu mais, a maioria do povo não teve o tempo de estudar, do Raimundo, do padre, do pastor, até do próprio neto, que eles estudam de forma diferente, mas estudam. Nós, materialistas, não tem escola para ensinar isso, a não ser quando a gente vai estudar a formação da humanidade, para que a humanidade surgiu. E dentro dessa visão, se não tem uma existência de um Deus, não teria diabo. E se fosse ter, meu velho, eu ia dizer que o diabo era mais poderoso que Deus, porque o que tem de desgraça no mundo é muito grande. Muito Mas bem. como para mim não existe, o que existe são, como o professor Raimundo disse, muitas pessoas ruins que deixam, hoje a maioria do povo está ao relento. O preconceito, hoje na sociedade é muito grande. Aí, minha mãe, né, que era muito religiosa, e contestava meu pai, minha mãe dizia, o diabo hoje está solto, porque o menino está tudo ali dando tiro. Quer dizer, a gente vê e procura, né, na vida, se apegar em alguma coisa para poder se sentir liberto. Quando a gente faz isso sem saber o que está fazendo, muita gente é enganada, é tudo. E é enganada. Hoje tem lá perto da minha casa um grupo de pessoas como se fosse da igreja do diabo. Andam de preto, tá? E o pessoal tem o maior medo deles, eu fico olhando cada um com suas invenções. E nós estamos aí, né, em que época, né? Mas Muito Fontes, avançado. graças a Deus que você não acredita no diabo, né? Graças a Deus. Graças a Deus eu não acredito no diabo nem na existência de Deus. Muito bem. Mas programa Sexta Vida PB, o nosso bate-papo aqui está sendo muito gostoso, muito interessante e está passando de forma bem didática e bem tranquila aqui para os nossos internautas aqui pela Rádio Sanhauá, ok? Mas nós temos aqui algumas perguntas que foram mandadas aqui para a produção, gente. Não são perguntas... Aqui não só tem flores não, tem espinhos também. Então, vou passar aqui para os senhores. A primeira delas é direcionada aqui ao pastor Charleston. Está perguntando aqui, Júlia do Valentina, Charles. Ela está perguntando por que os crentes não adoram os santos. Já que os santos na Igreja Católica ele é considerado também
santos, né? Não sei qual é o termo. É muito interessante essa pergunta. E também Maria, viu? Maria, Ela perguntou bom. aqui, mas não adora Maria como um respeito, né? Com relação, Certo. isso falando de encontro com relação à Igreja Católica no Brasil, que é a maioria ainda. A Igreja Católica, ela adora a imagem, né, de escultura. É diferente da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa grega, ela, digamos assim, tem um respeito. Se você entrar numa igreja ortodoxa, inclusive a ordem a que eu pertenço, o presidente, Dr. Celso Dias Neves, ele é arcebispo no Brasil da Igreja Ortodoxa Bizantina de Jerusalém. Então, o que acontece? Você entra e você vê a foto de todos os patriarcas da igreja. Paulo, né, Pedro. Porque foram pessoas o quê? Que colocaram a fé em evidência. Então, eles têm aquela imagem, aquele respeito. E a Igreja Católica, ela usou disso, né? E fez como se uma espécie, desculpa, padre, o senhor pode me corrigir, é mais um comércio, né? Infelizmente, tem que se dizer isso. Mas, de maneira nenhuma, eu, como pastor, eu não posso jamais, de forma alguma, desmerecer quem foi uma Santa Teresinha. Esses santos da Igreja Católica, que muitas vezes na vida deixaram fortunas, deixaram uma vida de rainha, muitos também deixaram uma vida de príncipe para servir ao próximo, para abraçar o leproso. Quem sou eu para condenar uma Madre Teresa de Calcutá? De maneira nenhuma. Okay. Se a Madre Teresa não estiver no céu, nem esses santos, onde é que eu estaria então? Muito bem. Programa Sexta VIP PB, passando a palavra aqui para outros participantes aqui do nosso programa. Tem uma perguntinha aqui para o padre Adriano. Vou pegar o microfone, padre, por favor. André dos Bancários. Ele está perguntando exatamente o seguinte. O senhor acredita no trabalho da IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, quando diz respeito com relação à sessão dos descarregos, né? Sessão de descarrego de expulsar demônio. Ele está perguntando se o senhor acredita nessa sessão de descarrego da Igreja Universal, que é muito conhecida no Brasil e no mundo inteiro. Não acredito. Por quê? Veja, muitas vezes as pessoas sofrendo por questões psicológicas podem apresentar uma situação emocional que, para quem testemunha aquilo ali, vai dizer: essa pessoa está possuída pelo demônio. Certo. Quando, para haver uma possessão demoníaca, existe um certo nível de envolvimento com as forças do mal. Então o senhor acha que ali é teatro? Sim. Mas Jesus não expulsava demônios através do exorcismo. Como é que o senhor agora faz essa comparação? Jesus expulsou demônios e Jesus realizou outras curas de pessoas que sofriam doenças, e a estas doenças foram atribuídas possessão demoníacas. Quando no estudo da Bíblia vamos ver que não era simplesmente uma possessão demoníaca, mas enfermidades que as pessoas sofriam. E o exorcismo? Para Como é que o senhor você explica ter isso? ideia, no tempo de Jesus, qualquer doença que não tinha ainda o domínio da medicina era atribuída como se fosse uma possessão demoníaca. Uhum. Então, existiam exorcismos? Sim, existiram. Mas tudo aquilo que Jesus fez e que a Bíblia diz expulsou o demônio, não podemos levar ao pé da letra como se fosse um exorcismo realizado. Certo. Certo? Eu vou aproveitar também a fala para contextualizar um pouco a pergunta que a irmã foi feita. Na Igreja Católica não existe adoração de imagens, né? Existe veneração aos santos e não às imagens. As imagens, elas fazem parte do culto cristão católico como uma lembrança desta pessoa que tem um significado. Certo. E por ter dado testemunho de vida, a gente quer assimilar o testemunho de vida dela para melhor seguir Jesus Cristo. Muito bem. Uma perguntinha aqui, vou passar o microfone aí para o presidente Zé Raimundo da Federação Espírita, Luiz de Paê, lá da sua terra lá, viu? Ele está perguntando aqui para o professor aqui, Raimundo, falar com os mortos, né? Que o senhor se referiu hoje aqui em nosso debate. É possível numa sessão espírita ou é teatro? Isso vem de longos anos, da época do Cristo, esse procedimento do Antigo Testamento.
as casas mal-assombradas. Hoje é, inclusive, cientificamente comprovado a influência dos espíritos em nossas vidas. O que Jesus fez, as curas que ele prodigalizou, ele o fazia pela capacidade espiritual que ele tinha. Uhum. A mulher que o tocou foi curada. Era o seu ambiente interior, a sua grandeza espiritual, que ele tinha possibilidade de fazer isso. Além de curar só no toque, né? Mas também ele via as pessoas que estavam endemoniadas, ou seja, estava com influência de espírito. Certo. E retirava aquela pessoa só com a mente, só com o comando, né? Expulsou aquele espírito que ele foi lá para os porcos. Então, a existência de mortos é uma coisa tão natural que existe hoje, meu caro Alexandre, o nosso companheiro ouvinte de Bahia, existe hoje na Terra em torno de 8 bilhões de criaturas. Uhum. Espíritos em redor da Terra, segundo informações espirituais, existem em torno de 35 bilhões. Deixa eu lhe perguntar uma Ou coisa. seja, só para completar, a cada um de nós existem em torno de 5 espíritos ao nosso lado. Explique para o nosso internauta, Pois não. professor, desculpe atrapalhando um pouquinho, o tempo é Não, curto. era só. Eu tenho muita saudade do meu pai, que todo mundo, quando vai embora, a gente fica com saudade, isso é natural. Perfeito. Se eu chegar hoje na sessão espírita lá, eu converso com meu pai, não? Não. Depende do merecimento que você tenha e da capacidade espiritual que ele tiver. Nós não Certo. podemos estar Não é assim evocando. não, né? Não é bola... Não é, O não telefone não, toca de lá para cá. Certo. Se ele quiser falar com você, ele manda mensagem, ou então, vamos dizer assim, para o público entender, incorpora um médio e manda mensagem. Muito Nós bem. não conseguimos convocar todo mundo. Muito bem, muito obrigado. São programas Sexta VPB, são 19 horas e 40 minutos. Quero dizer a vocês aí, internautas, se vocês quiserem interagir aí, como é que está aí nossa rede social, Joana? Muita gente aí bombando, pedir desculpa, porque a gente não possa interagir aqui com vocês, mas no final a gente vai passar essa gravação para o canal do YouTube, não é isso, Joana? Tá ao vivo lá. Está ao vivo lá pelo canal do YouTube, Tá programa aparecendo, tá falando, VPB, essa e daqui. também pelo Facebook Alexandre Rezende com Z e também pelo Instagram, programa VIPPB, ok? Uma perguntinha aqui para o nosso pai Neto, né? Já que nós temos algumas perguntas que veio para a nossa produção. Carla de Mangabeira, pai Neto, ela está perguntando o seguinte: fazer trabalho de macumba, eu vou falar no sentido geral, tá? Para prejudicar o próximo e outras pessoas, é errado, é pecado? Como é que o senhor tem essa visão? Chegou uma pessoa, eu quero fazer um trabalho de macumba para prejudicar fulano. Como é que vocês trabalham em cima disso? Na verdade, a Umbanda ela não faz nenhum tipo de trabalho, certo? De macumba, E não. desde já não existe pecado na nossa tradição religiosa, certo? O pecado também é uma coisa cristã, Certo. certo? Deixar bem claro essa parte. E sobre ganhar dinheiro sobre a desgraça dos outros, né? Aí é uma questão de caráter, de pessoal, né? Não é a religião em si, é a pessoa que faz mau uso da sua religião, a qual venha ganhar dinheiro sobre isso, né? Atingir a vida de outra pessoa, né? Sobre dinheiro, sobre sua parte financeira. E só querendo esclarecer aqui só um pouquinho da pergunta que você fez, padre, sobre a IURD, aquelas sessões lá, né? Com certeza sempre foi um teatro, porque a gente demora muito a se formar, a chegar, puxar uma entidade, certo? Que é onde não é demônio. Acontece lá também a sessão de descarrego lá com vocês? Acontece, mas não dessa forma. Existem também espíritos possessores que, no caminhar que você ir pro terreno, você pode ficar com a dor na perna e chegar lá a entidade e puxar um espírito contrário e a sua dor sair. Certo. Entendeu? Tem essa forma aí. Não é aquela forma da igreja. Já aconteceu de alguma pessoa frequentar lá o terreiro lá e como é que a gente chama? Já várias vezes. Várias vezes. Incorporar, não sei se eu tenho Isso. Assim, aí da forma lá da IURD, né, que colocava a mão na cabeça, a pessoa se manifestava, aquela coisa toda, mas não existe. Aquilo ali nunca existiu, porque a gente demora tanto a se formar para que a gente tenha o controle da espiritualidade nas nossas mãos, onde a gente tem todo um ritual a começar, onde chega só uma pessoa, bota a mão na sua cabeça, a pessoa se manifestou, e é o demônio, ele ganhou isso e aquilo, que nunca a entidade em si, ela vai dizer o que ganhou,
certo? Ela nunca vai dizer o que ganhou. E lá a gente vê dizer que ganhou cabeça de bode, essas coisas, tudo que não existe. Muito bem. Finalizando as nossas perguntas dos participantes, o primeiro bloco, né? Eu queria perguntar aqui exatamente para Edinaldo. Podia pegar o microfone, Edinaldo, por favor. Tem uma perguntinha aqui de Renato, do Castelo Branco, né? Perguntando aqui ao materialista ateu, Edinaldo Fontes. Já que você não acredita em Deus, quem foi que criou o mundo e nós, seres humanos? Essa criação do mundo e do ser humano é o seguinte: muita gente, né? A gente já descobriu algumas coisas que são inexplicáveis. As pirâmides ali na Amazônia, quem construiu aquele negócio ali? Diz que o Brasil tem só 500 anos, encontraram a construção lá de mais de 5.000 anos. Mas a pergunta eu quero Cara, saber vou exatamente respondendo Esqueça a isso aí. construção. Não, eu Tá estou falando que a nossa construção, né, é tudo da nossa vida, nada se cria, tudo Certo. se transforma. Uhum. E como é que, aí de onde vem a transformação? Como eu não sou cientista, não vou falar que foi do Big Bang, nem nada, Teoria, né? nem vou dizer que o homem veio do macaco, e muito menos dizer que a mulher veio da costela de Adão, que veio de uma costela sobre a mulher, muito menos isso. Né? E isso é uma coisa que eu estou dizendo, que muitas outras religiões contestam umas às outras. Certo? Para nós, a evolução, né, nós vegetamos, tá? A criação do homem, né, o homem animal, ele é derivado de outros animais e a gente foi evoluindo. Com Você acha que a gente veio do macaco? Foi através da Não, também não, não acho não. Eu Darwin, acabei de né? dizer, eu acho que a gente evoluiu, não quer dizer que foi do macaco. A gente tem outros animais que tem muito mais a ver com o ser humano do que o próprio macaco. Certo. Agora que todo animal existe na Terra foi derivado de um outro animal que se estava na Terra ou se estava em outro campo do universo, né? Eu acredito que existe vida fora da Eu Terra. estava só atrapalhando um pouquinho, que a gente tem um ouvinte aqui, mas só para finalizar, a gente viu quem foi que criou a gente? Só uma palavra só. Aí, finalizando, eu não sei quem criou Não sabe. a Terra, Tá bom. mas dizendo para você, porque eu não coisa, agora dizendo para você respondendo, mas com certeza não foi dessa forma que está escrito na Bíblia, não. Muito bem. Nós temos um ouvinte aí no nosso programa Sexta Vida PB. Alô, boa noite. Com quem estou falando? Alô, boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, né, da Rádio Final, 1280 kHz, ao programa aí, Vitor, e ao Alexandre Rezende, que é o condutor do programa. Boa noite a todos aí. Como é seu nome? E pedir a benção ao meu pai. Como é seu nome? Que está falando, é um amigo do samba. E eu queria fazer uma pergunta para o pastor. Se Deus é amor incondicional, por que os evangélicos aderiram em massa política acima de Bolsonaro? Aderiram massa politicamente a Bolsonaro, os evangélicos. Aderiram a Bolsonaro. Porque os evangélicos aderiram a Os Bolsonaro. evangélicos aderiram em massa à política armamental de Bolsonaro. Muito Se bem. o pastor responder. Armamental, seria mais armamentista. Respondo sim. Essa é uma questão política. Se nós formos olhar desde a criação do mundo, a política está inserida, não tem para onde correr. Se nós formos olhar na época dos presidentes militares, eles beneficiaram alguém. E para essas pessoas, eles foram ótimos. Pena que saíram para essas pessoas. Chega o tempo o quê? De um presidente civil. Teve a época de Fernando Henrique Cardoso. Ele com certeza, ele beneficiou certa área. E aquelas pessoas acharam bem. A época também, chega o presidente Lula, vamos dar um pulo, vamos dar um salto. E o presidente Lula, na época dele, muitos pastores gostaram do presidente Lula. Muitos. Aí vem a política, vem a mudança. E agora, eles gostam o quê? Os protestantes, né? Os cristãos. De Bolsonaro. Não quer dizer que amanhã, Lula voltando ao governo e atendendo às coisas que os pastores, Lula passe a ser venerado também. É só isso que eu posso receber e dizer para ele. Como é o nome do colega? Maninho, tá no ar aí, né? Eu queria... Muito obrigado pela sua participação, Maninho. Só atrapalhando aqui, pastor, para a gente não perder muito tempo. Nosso tempo é muito rápido, não dá para a gente falar muita coisa. A gente está controlando aqui o máximo possível, mas a gente vai dar uma oportunidade aqui ao senhor, tá? Eu gostaria de lançar aqui uma informação, na verdade foi uma enquete, né? Informação aqui nas redes sociais, no sentido geral aí para os senhores. Por exemplo, os sem religião, né? Vem aumentando assustadoramente. Já são mais de 30% dos jovens, a gente vinha comentando isso nos bastidores,
segundo Datafolha. Como os senhores veem esse índice, né, de pessoas de algumas igrejas vendendo a palavra de Deus, podemos dizer assim, na questão da teologia da prosperidade, né? A gente vê muito hoje essas igrejas mais modernas agora. A pergunta é, como é que se ouve essas pessoas sem religião, descrentes, cada vez mais no dia a dia, vocês que trabalham tentando evangelizar as pessoas, para mostrar exatamente o contrário? Eu queria perguntar aqui ao padre Adriano com relação a isso. Hoje é muito comum, Alexandre, a gente perceber pessoas que não têm perspectivas. E, exatamente por não ter perspectivas, vivenciam um vazio existencial, um vazio espiritual, enfim, vivem um profundo vazio, uma profunda crise de existência. Então, esta crise de existência leva as pessoas a negar a existência de Deus, ou mesmo crendo que Deus existe, não querer se relacionar com Ele, ter uma experiência transcendental com o amor de Deus. Então, estas pessoas, claro, elas vão se afastar de Deus, vão ter uma caminhada distante da espiritualidade cristã e certamente farão uma caminhada vazia, uma caminhada onde a vida caminha sem uma perspectiva de horizonte maior que a eternidade. A gente está perguntando isso, padre, porque exatamente a gente pode dizer assim, pode pegar um ponto assim específico, fazer de 2000 para cá, o mundo está muito contaminado, o mundo se transformou muito, as pessoas, na verdade, né? As pessoas têm um índice de suicídio, está muito grande, né? As pessoas não têm a quem se pegar, vocês devem sentir isso na pele, no dia a dia, né? O que é que está acontecendo com as pessoas? Eu queria passar a palavra aí para o... O que é que está acontecendo com as pessoas cada vez mais descrentes, Zé Raimundo? Fundo musical aí, por favor. Na verdade, você disse no início que o sistema televisivo transmite muito lixo. A juventude, na verdade, recebe muita influência porque ele não está ainda com a sua personalidade formada. As igrejas, em geral, oferecem sempre uma oportunidade de esclarecimento para o jovem, para o maduro, para a família, favorece a família, um equilíbrio, dão evangelização para as crianças, possibilitam que os pais compreendam a responsabilidade que têm na criação dos seus filhos, não é? E o próprio Estado, no processo educacional, está falhando na questão da educação. É preciso educar melhor o jovem, a criança. E aí, nesse processo, fica um vácuo. O pastor falou dos militares. Na minha época que eu estudava, ainda no primário, eu ia para a escola, a primeira coisa que a professora fazia era me deixar em pé, fazer uma oração para começar o trabalho. Naquela época era uma escola católica, privada, mas fazia uma oração e depois da oração nós cantávamos no hino nacional. Então, o senhor é a favor de estudo religioso, voltar às escolas? Perfeitamente. É preciso mostrar ao jovem, à criança, essas informações. E outra coisa, pastor, naquela pergunta, é melhor nós trabalharmos isso do que divulgarmos ideias de candidatos que concordam com o aborto, que concordam em oferecer droga a todo mundo, impedir as pessoas que sejam soltas porque praticaram crimes, apologia ao crime. Então, nós temos que modificar esse raciocínio. Muito bem. Eu queria perguntar aqui a Edinaldo, exatamente falando sobre isso, Edinaldo. Qual a resposta ainda para ele aqui, sobre a questão da evolução do ser? Nós temos informações científicas hoje, meu irmão, que o homem começou a ser homem, na evolução do ser, mais ou menos há 160 milhões de anos. É que começou a retirada do cóccix, que era vamos dizer assim, um rabo, né? E aí o homem começou a andar de pé e partiu o processo da própria evolução do ser humano. Nós temos uma ligação, eu queria pedir, atrapalhar um pouquinho aqui o presidente, para ser mais resumido nas perguntas, porque o tempo é muito rápido. Alô, boa noite, quem estou falando? Oi, aqui é o Carrazone. Pois não, Carrazone. Boa noite, obrigado pela sua participação. Fique à vontade aí com a pergunta. Meu nome é o seguinte, eu queria perguntar só, porque eu estou vendo muito aí o ponto que eu conheço bem, e conheço as pessoas que normalmente são cristãs, né? Eu pergunto por que a característica do pessoal dessa esquerda
são pessoas normalmente, a boa parte, são pessoas que não seguem o padrão religioso de Deus e também não seguem uma regra de respeito à humanidade. Porque eles não atacam, não é só a Deus, né? A humanidade de uma maneira ditadora. E, no geral, são pessoas que não trabalham. Eu quero saber, isso é a política de Satanás mesmo? Ou é que eles ainda têm dúvida que Deus é o dono de tudo? Só essa pergunta, porque Deus, ele só podia falar aí quando o menino fala que é ateu. Eu digo o seguinte, Deus, ele não precisa provar para ninguém que ele é Deus. Porque ele é o Deus. E Deus, ele criou todo o universo, inclusive os vermes humanos. Os vermes da terra, tudo foi criado por Deus. Então, às vezes, precisamos acreditar nisso. Agora você presta atenção, que em geral, as pessoas que não acreditam em Deus, a gente vai ver o histórico dela é muito perverso mesmo, né? É minha curiosidade, porque fala tanto que não, Deus não existe. Aí eu estou vendo aí os pastores falando, cada um prega do seu jeito. O importante é falar de Deus e dizer que Deus vive. Só isso. Muito bem, então obrigado, Carrazone, pela sua participação e uma boa noite. Mas voltando aqui a pergunta Fontes, eu não lembro exatamente o que eu tinha perguntado a você, com relação a esse índice, né, que tem crescido muito das pessoas totalmente desesperançosas. É porque Deus mesmo não existe ou as pessoas estão desesperançosas com a vida? A gente sabe que essa geração de 2000 para cá é uma geração muito complicada, né? Muito difícil. Vou responder a tua pergunta. Um abraço, Carrazone. Você continua o mesmo de sempre. Eu tinha falado de você chegar aqui. Foi o nosso sargentão lá no 15.983, vibrador todo. E continua na vibração ainda. Primeiro, eu vou responder a sua pergunta, mas eu gostaria de responder a de Carrazone, mas se você permitir, claro. Olha, a gente, o ser humano, a gente falou aqui do bem e do mal. A gente tem de pregar sempre. Meu pai, né? Ateu convicto, como era do seu pai também. E eles dois... Né, esqueça meu pai. Não, mas estou só dizendo porque foi o primeiro livro que eu li, coisas que eu li sobre a religião, que me influenciou a ser o que eu sou. Muito bem. Aí, ele dizia que a primeira coisa que o ser humano tem que fazer é o bem. Praticar o bem sem olhar a quem. E nesse negócio de praticar o bem sem olhar a quem, a humanidade tem sido perversa com ela própria. Eu estive aqui em Pacaré, aqui por dentro do mato aqui do Canavial, encontrei 2 máquinas trabalhando, e essas 2 máquinas encheram 2 tremião, como chama aqueles caminhão que chamam também de bitrem, encheram lá, numa manhã encheram 2 caminhões, e aquilo demorava um mês quase, com 100 homens trabalhando, e hoje eu vi 2 máquinas com 2 operadores, e hoje você opera essa máquina até por computador. Aí eu pergunto, o que foi que o Estado, o homem que é responsável para governar o próprio homem, ofereceu para aquele povo evoluir ali, naquela região ali de Pacaré? Certo? Não houve, ou seja, a evolução tecnológica está muito rápida, quando você diz de 2000 para cá, mas, dizendo, né, trocando em miúdos, o avanço tecnológico e o maquinário é tão rápido, mas a evolução humana não. Certo, falta estudo, falta escola profissionalizante, falta perspectiva de futuro para a humanidade. Aí, no que falta perspectiva de futuro para a humanidade, Bota aí o microfone dele aí. Pelo problema. Mas a minha pergunta é, por que as pessoas não estão mais acreditando em Deus? É isso que eu estou lhe respondendo. Duas palavras aí. Não é que as pessoas para acreditar ou deixar de acreditar em Deus, ela vai muito do que ela recebe em casa. Certo. Do que recebe do pai, da mãe, do que recebe. Acreditar em Deus é um fato de educação que vem de dentro de casa. Formação. De formação. Aí, hoje, por exemplo, eu vi muito, né, acompanhei de perto, o pai Beto deve ter sofrido e sofre na pele até hoje, ele saindo com esses trajes aí na rua, tem cidadão que vai querer agredi-lo. Né? O cidadão botou um revólver na minha cara e quase me deu um tiro, quando eu disse para ele que para mim Deus não existia, ele queria me matar. Então, nós que somos minorias, nós sofremos um monte de preconceito do homem mesmo, ou seja, da raça humana. A raça humana é muito perversa e não está nem aí quem tem o poder do dinheiro, né, que eu não falo de Bolsonaro, não, falo de quem controla ele, os grandes empresários. Quem tem o controle do dinheiro e das coisas quer cada vez mais separar uma meia dúzia de gente aqui e a maioria do povo aqui, ó, passando dificuldade. Agora há pouco nós vimos que o pessoal disse que tudo, né? Aí eu vou só para responder Carrazone, tudo é vontade de Deus. Aí eu pergunto, aquela enchente toda em Pernambuco só morreu pobre. Saiu arrastando pobre. Essa enchente toda somada, os desastres,
quando acontece, só vai pegar quem mora em beira de favela, quem mora em aterro, quem mora em... Mas peraí, só colocando. se um avião cair, não cai com pobre e rico. Não, mas aí pobre não anda de avião não, meu velho. Eu tô falando de quem mais morre. Eu tô falando de quem mais morre. Pobre não anda de avião. Pobre andou de avião no início do governo Lula, agora não tá andando mais não, que a passagem tá cara. Faz 6 anos que eu não posso visitar minha neta. Eu amo minha neta, não posso visitar. Deixa eu só concluir aqui, pastor. Eu tenho uma pergunta para o senhor aqui de Maria da Torre. Voltando aqui um pouquinho, ela perguntando o seguinte: por que os católicos, sendo convidados por evangélicos ou crentes em geral, vão aos cultos sem problema nenhum a convite, né? E por que os crentes não vão à igreja católica? Que discriminação é essa? Eu vou com todo prazer se o padre me convidar. Vai, né? O senhor vai, mas por que os membros da igreja não vão? Isso aí é uma mentalidade retrógrada. Tá? Isso aí é um pensamento que não condiz com a realidade. Até mesmo porque a igreja católica e a igreja evangélica, elas são irmãs. O que houve foi apenas que Lutero quis mudar algumas coisas na igreja católica, que inclusive não existe hoje, e houve o que houve. O senhor iria para a igreja católica? Sem dúvida, eu iria para a igreja católica. O padre iria para a igreja dos crentes? Sem dúvida. Não, eu tenho a prática do culto cristão católico, então já é o suficiente para a minha experiência de fé. Muito bem. Eu queria... oportunidade aqui para falar. Eu ia pedir os senhores para não falar muito de política, a gente está no período eleitoral, para não haver problemas aqui para o nosso programa. Eu não falei okay? de política, eu deixei bem claro. Muito bem. As pessoas acima de Bolsonaro. No final eu vou abrir espaço para vocês fazerem pergunta para cada um, tá? O programa é sexta, VPB, são 19h59. O padre gostaria de falar alguma coisa? Tá. Vamos lá. Então, como o padre vai ter um compromisso, eu queria aqui abrir um espaço, um leque, para os senhores fazerem uma pergunta aí de livre escolha para os nossos debatedores. O padre pode começar. Então, perguntar ao pastor, como é que nós poderíamos, a partir do anúncio do Evangelho, criar na sociedade uma cultura de justiça, de paz, de solidariedade, de fraternidade? Bom, eu vou até lhe responder, indagando aqui o Edinaldo. Edinaldo, você é uma pessoa que, o ateu, ele tem 3 aspectos que eu fico assim, pensativo. Primeiro, você defende a sua linha de pensamento de uma maneira tão, assim, forte, incisiva, que nem muitos religiosos defendem a dele. Outra coisa, o professor, o padre, nós estamos aqui falando de um Deus que nós queremos alguma coisa dele, ou seja, paz, ou seja, não ir para o inferno, ou ir para o céu, o galardão. Você faz o bem a uma pessoa sem ser do divino para o humano, mas de humano para humano. Isso eu admiro em você. Certo? Independente se não existe nada, você faz o bem. E outra coisa, eu acredito que, vou entrar na resposta, essa questão do ateísmo, a pessoa não nasce ateia, ela se torna. Por quê? É devido justamente às coisas que vai vendo durante a vida. Perceba que todo ateu, ele luta justamente por justiça social, por tudo aquilo que o pobre não tem. Jesus Cristo, quando ele estava pregando, os discípulos de João Batista chegaram e perguntaram a ele se ele era o Messias. Ele disse, vai até João e diz que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, os demoniados são libertos e aos pobres é pregado o Evangelho. Então é isso, Padre. Seria nós nos unirmos para mostrar que Jesus Cristo não é só oração, tem que ter pão na mesa. E tem gente de esquerda assim que é cristão e é do bem. E o demônio existe e nós temos que vencer. Muito bem. Antes de eu pedir para o padre se retirar, ele vai ter um compromisso agora. Tem uma perguntinha para o senhor não faltou também não, viu? Tem aqui José de Tambiá, ele pergunta o seguinte, padre. Por que a Igreja Católica não faz casamento de pessoas do mesmo sexo, já que Deus é misericordioso e aceita todos os cristãos? Isso não é discriminação, não? Veja, na doutrina católica, o sacramento, ele se realiza enquanto sacramento na união de um homem com uma mulher. Certo. Então, a doutrina não admite o casamento de pessoas do mesmo sexo, porque isso aqui não está dentro da doutrina católica. Está falando pelo regulamento do clero. O regulamento Mas a gente quer saber no sentido humano. Não,
Olha, vamos dizer, socialmente, quem quiser se casar, tem direito de se casar. Certo. Mas sacramento só existe na união de um homem com uma mulher. A Igreja Católica não faz Forma através da ordem do Papa, não é isso? Não, de forma nenhuma. É a ordem de Jesus, é aquilo que a gente encontra em Jesus, aquilo que é a doutrina do sacramento. O sacramento do matrimônio só pode ser conferido a um homem e uma mulher. Certo. Isto aqui não é desrespeitar ninguém, não é ter preconceito com ninguém, faz parte daquilo que é a essência da nossa doutrina. Por exemplo, para um presidente chegar a ser presidente no Brasil, tem que ser brasileiro. E aqui a gente não está discriminando ninguém que não nasceu no Brasil, mas faz parte da regra. Então existe, em cada religião existem suas regras que devem ser seguidas. E não é porque elas são seguidas que nós estamos respeitando, tendo preconceito com ninguém. Sacramento é assim na Igreja Católica. Muito bem. Nós só poderíamos ficar mais uns 5 minutinhos com a gente? Ou Olha, vai ter que ir mesmo? Eu tenho dito que a minha missa é de 7h30, eu já estou meia hora Os fiéis vão atrasado. entender, os fiéis Muito vão bem. entender. Então a gente quer agradecer aqui a sua participação em especial. Essa aqui já fez a pessoa Já fiz. Já fez. Já Só respondeu. deixar um agradecimento ao Rayan, que é da Paróquia São José Operário, e está acompanhando o nobre debate. Muito bem. Bom. Uma salva de palmas aí para o Padre Adriano, que Agradeço, viu? teremos outras oportunidades. O senhor está convidado. Boa noite. Mas já continuando o programa Sexta VIP PB, estamos indo para os momentos finais. É muita informação, é muita coisa, né, gente? Mas assim, está muito interessante o nosso bate-papo da noite. São 8h04. Queria fazer uma perguntinha aqui. Sim, sua pergunta para algum participante aqui. Professor José Raimundo, presidente da Federação Espírita. Paraíba. Na verdade, Alexandre, nós estamos praticamente no final do nosso programa, né? Uhum. E eu perguntaria ao pastor, apenas para efeito da própria divulgação, quando chega alguma pessoa na igreja com sinais de alguma perturbação espiritual, com um desequilíbrio que naturalmente, sem necessitar de ser psicólogo ou psiquiatra, você observa logo qual o comportamento que tem a igreja ao receber essas pessoas. Professor, existem características realmente de coisas psíquicas, né? E comportamentos realmente demoníacos. E, inclusive, quando se fala essa sessão de descarrego, que todo mundo é visto ali, é filmado, eu não acredito que uma pessoa na sua casa, como eu tenho presenciado, né, se manifeste, né, diga o nome e fique de uma forma, a sua questão da anatomia corporal, fique de uma maneira totalmente que um ser humano com a consciência sã, ele não fica. Então, é preciso primeiro a gente ter uma conversa, e ali às vezes a pessoa está normal, e quando nós começamos a conversar, pedimos para fazer uma oração, tudo é feito com autorização, porque o ser humano tem um livre-arbítrio. Então, a não ser na hora que ele esteja em possesso, aí ele não tem. Né? Mas aí nós pedimos, fazemos uma oração e havendo a manifestação, nós repreendemos e expulsamos em nome de Jesus Cristo. É esse o passo. Muito bem. O pastor fez sua pergunta já, né? Não fiz. Então, o senhor está à vontade aí para fazer a sua pergunta pessoal. Eu gostaria de perguntar ao professor, quando ele falou essa questão de espíritos, né, ao redor da Terra, que os demônios, né, no caso, quando Jesus Cristo ele expulsou os demônios, né, do Gadareno, que inclusive era uma legião, e eles pediram para que fossem lançados, né, nos porcos, e os porcos foram lançados no mar. Como é que o Espiritismo, então, veria isso, essa possessão? Há a possibilidade de um espírito, no caso, que não acredita que seja demônio, sejam pessoas que morreram que estão perturbando. Vários espíritos num corpo só, para ser chamado de legião, que se salvo engano, legião, não me lembro quantos anjos são, né? Quantos no caso demônios. Há essa possibilidade de existir mais de um no mesmo corpo? No próprio Evangelho fala de legião, né? Fala de legião. O endemoniado gadareno, né?
foi um deles, que não tinha só um espírito, tinha vários. E só através do jejum e da oração é que se pode doutrinar. A gente não via expulsar, a gente doutrinar, esclarecer. Né? No caso de Jesus, a doutrinação era direta, porque o psiquismo dele era muito mais avançado do que o nosso. Nós precisamos crescer bastante para chegarmos ao que Jesus era. Então, a presença de espíritos, meu caro pastor, ele está na sociedade, está em todo lugar. Aqui mesmo, enquanto estávamos conversando, houve uma pergunta, que houve uma quantidade de espíritos enorme que estavam conosco. Depois de um certo tempo, a reunião, o encontro se acalmou e eles foram embora. Agora mesmo, a quantidade é muito pequena, porque não existe embaraço. O programa voltou a um clima normal. Então, a influência espiritual nas pessoas está proporcional ao próprio equilíbrio de cada um. Se eu sou uma pessoa que estou equilibrado, que eu faço bem, que eu pratico a caridade, que eu estou pronto para ajudar as pessoas, a influência que eu vou receber é de espíritos bons. Mas se ao contrário, eu sou uma pessoa maledicente, habituada a fazer coisas ruins, coisas erradas, não vou receber influência negativa. Ok. Queria pedir aqui o Pai Neto de Ogum, lá do Centro Espírita, lá no nome? Templo Fraternidade, a sua pergunta para os nossos participantes aqui do programa Sexta VIP PB. Eu fiquei muito em dúvida agora em minha pergunta entre o espírita e o pastor, mas eu vou fazer com o pastor. Da forma que fala sobre demônios incorporados, certo? Existem outras doutrinas também que recebe, eu acho que o Espírito Santo, eu acho que é algo desse tipo. Mas por que também não recebe anjos direto, enviados, já que existe um momento entre os irmãos e a união, mas por que existe um demônio a vir, mas não existe um anjo a descer? Pai Neto, muito boa essa sua pergunta, porque quando Jesus Cristo ele ascendeu, né, ao céu, ele disse o quê? Que ele iria e para que viesse o Espírito Santo, que seria o Consolador. Então, essas, digamos, eu vou usar o termo manifestações também, para não ficar algo pejorativo, né? De manifestação apenas como coisa ruim da igreja afro, né? Mas quando há, o Espírito Santo. Então, não é nenhum anjo que se manifesta, que adentra no corpo de um crente, de um cristão. É o Espírito Santo se manifestando e a pessoa, ela fica consciente. Ela fica consciente daquilo. Se o Espírito Santo mandar ela falar alguma coisa, uma profecia para alguém, ela fala se ela quiser. Se ela não quiser, ela fica calada. Muito bem. Nosso tempo está estourado. Eu queria pedir aqui compreensão aqui dos nossos debatedores, mas eu vou passar a pergunta para Rinaldo para fazer sua pergunta pessoal para quem você quiser aqui da mesa. A grande pergunta que eu vou fazer primeiro é dizer para o professor que eu não vou fazer pergunta para ele, coisa que eu não vinha para debate, mas é que ele fala de uma área científica e tem outra área que contesta dele, então eu não vou entrar no debate. Mas eu vou fazer um apelo, né? Um apelo aí, eu faço um apelo para quem está nos ouvindo, para todos os pastores, para todos os padres, para todos os pais. Né? É o seguinte, a religião, na minha opinião, ela prega e ela faz uma coisa que é, como disse o professor Raimundo, doutrinar. E ela bota muita gente no caminho mais equilibrado da vida, porque lá, em todas as religiões por onde eu já passei, sempre tem alguém orientando. Você está sendo muito bonzinho. Eu achava que você ia dizer que a religião escraviza as pessoas, né? Não, como ateu, realmente você está me surpreendendo. As religiões são disputa de espaço, disputa de poder, todas elas. Disputa de espaço e de poder, na minha visão. Já não é muito com o espiritismo, porque o cara pode estar no espiritismo e estar frequentando lá o terreiro de Pai Beto, ou pode estar frequentando a igreja do pastor. Você é ateu do bem. Então, mas não existe ateu do mal. O que existe, eu disse para você, é que, pegando na antiguidade, existiam os deuses da terra, né? Fulano é Deus, né? Os faraós eram Deus. E tinha o cara que dizia que estava no poder daquele Deus da terra, que eram pessoas que se falavam de Deus, aí aquelas pessoas vão chamar de ateu. Aí eu digo, eu não sou ateu, eu sou materialista. Mas não é a mesma coisa, não? Não é. Foi no Google, é a mesma coisa. Se no Google fala, porque quem escreve o Google é um religioso. Certo. Quem bota as informações lá é um homem, certo?
E quando eu digo, por exemplo, eu não, nós estivemos aí falando de imagem, né? E para a questão do Deus único, mas aí tinha o quê? Tinha um cachorro, tinha não sei o quê, que a turma dizia que era Deus, que era isso, que era aquilo outro. Então aquele tipo de coisa foi que os homens... Você fez sua pergunta? Aí eu estou fazendo uma pergunta que eu faço. Qual é a necessidade maior para que tudo quanto fosse religião se unisse em prol, neste momento, principalmente, não é no Brasil, só é no mundo, para unir para acabar com a fome, com a miséria, para acabar com essa legião de povos passando no Haiti, né? Porque se a gente conseguir unificar todas as religiões, até acaba com as guerras. Vou perguntar para quem você pergunta. Essa pergunta é: o que é preciso para todos os religiosos? O que é possível fazer para unificar os povos, de fato, para unificar os povos e acabar com as guerras? Vou pedir aqui o pastor para ir bem rapidinho. Bom, Pai Neto, eu me casei em 1988 na Igreja Assembleia de Deus, São João do Meriti, Rio de Janeiro. Foram 10 padrinhos, 5 meus e 5 da esposa. Um deles era da sua religião, certo? Outro era espírita. Entraram pela primeira vez na Assembleia de Deus, meus amigos, até hoje. Edinaldo, Deus gosta de pessoas como você. Você é do tipo de Paulo, você não fica em cima do muro. A Bíblia diz que, porque não és quente, nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você não é morno, você tem uma posição. O apóstolo Paulo era assim como você. Deus gosta de pessoas assim. Quando Deus pega pessoas assim, para ele, escuta o que eu estou dizendo. Eu gostaria que o padre estivesse presente. Eu já ouvi muito de padres, de pastores, né, que eu já frequentei várias religiões, e ele diz uma coisa que eu nunca esqueci. Tem muita gente dentro da igreja e vive aqui pregando, rezando, fazendo caridade, mas um ateu pode ser muito mais benéfico para a sociedade, pode se salvar do que uma própria pessoa dessa dentro da igreja. Foi o que eu falei para ele agora. Né? O jeito então, um ateu pode se salvar? Claro que sim, sem dúvida. Ele está blasfemando? Não, de maneira nenhuma. Ele está demonstrando o cristianismo dele, até sem saber pelas obras. Professor, pelas obras. Pelas obras. Agora, o que eu quero também deixar para o público é que olhem Deus como um ser de luz, um ser de amor, não um Deus que quer sacrifício, que é esse Deus que passaram durante essas civilizações todas para nós. Que quando você quiser louvar a Deus, quiser agradecer a Deus, Deus fizer algo por você, não precisa você fazer um sacrifício. Você faça o seguinte, você faça como o meu aqui acompanhante, o pastor Miranese, recite uma poesia de Augusto dos Anjos, como ele fez uma poesia de Augusto dos Anjos. Faça isso para Deus, pastor, ele vai gostar. O tempo está estourado, eu vou ter que cortar. Uma última pergunta aqui, direcionada de Josi de Tambaú para Edinaldo, né? Ela está perguntando o seguinte: se você, ela colocou aqui uma ilustração da sua vida, se você estivesse com uma doença séria, um câncer lá, alguma coisa desse tipo, e os médicos o desenganassem, em quem você iria recorrer? Porque ninguém quer morrer. Olha, quem desengana a gente não é o médico, quem desengana a gente é a própria ciência. Quando o médico não pode curar, é porque não tem. Mas a medicina não é a ciência? Então, quando é medicina, não é o médico. Mas seja mais direto, quem você iria recorrer? Aí, rapaz, eu posso dizer a você, eu respondi isso para a Carrazona, eu estava no exército. Naquele balanço lá, passando lá naquelas ação lá atrás de 16, aquelas coisas lá. Aí eu estava eu esqueci. Duas cordas de balançando, aí começaram a balançar para mim cair. Aí eu fiquei no meio, nem podia ir para frente, nem para trás, com um mocorongo para frente e 2 atrás, e eu era aquele soldado, essa fera muito esperto. Aí ele ficou aí eu comecei a gritar por minha mãe, né? Porque me deu muito carinho, me deu muito amor. Não lembrou de Deus, não, lembrou da mãe. Aí lembrei, comecei a gritar por minha mãe e chamar e esculhambar com ele, chamar um monte de palavrão com ele, com o tenente Rubens que estava na outra ponta. Certo. Quando eu cheguei lá, eu passei pelos dois malcorões, quando eu cheguei lá, ele disse: que desse é companheirismo. Você deixou para trás os outros, vai buscar. Se você conseguiu passar, vai lá buscar, faça aquele exame. Aí eu tive de voltar a fazer. Se eu já fiz com medo aquele obstáculo, tive de refazer o obstáculo e trazer embora. Um passo de cada vez a gente consegue, um passo de cada vez. Mas aí é o seguinte, eu não faço apelo para uma coisa que eu tenho certeza que não existe. Certo. Então eu sou convicto disso, então eu não vou apelar para Deus. Certo, mas numa situação dessa, tivesse... mas não tem, eu vou apelar para quê? Eu não tenho mais para quem apelar. Você precisa... Eu não acredito nisso. Apelar para o médico de outro estado, de outro país. Eu não acredito nisso, então eu estaria mentindo para mim mesmo. Eu não sou mentiroso. Muito obrigado. Então, na sexta-feira do PB são 8 horas e 18 minutos, estamos nos momentos finais.
Eu quero dar só um minuto, considerações finais dos senhores, e agradecer aqui a participação dos participantes aqui do programa Sexta VIP PB. Boa noite a todos, né? Mais uma vez, eu queria só dar uma pequena palavrinha que o pastor falou. Minutinho só. Que o pastor falou que ninguém nasce ateu, mas também ninguém nasce cristão. Pois eu tenho minha filha que não conhece nada nem entre Deus e o diabo, mas conhece muito bem nossa religião. Já amanhece cantando os pontos, já amanhece louvando, por quê? Porque eu e a mãe, e a avó e os tios, todos nós somos umbandistas, então o ódio religioso, ele é plantado, certo? De uma forma, né, familiar ou em escola, até porque eu não defendo a religião nas escolas, porque falar lá sobre só cristianismo, né, não fala sobre o hinduísmo, né, sobre a bruxaria, né, a Wicca, né, sobre os tambores, sobre a Jurema, certo? Então eu não defendo a religião nas escolas, a não ser que só fale só de cristianismo, né? Agora se falar sobre todas as religiões, aí sim, aí eu apoio, certo? Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanhou. Né, o maninho do samba aí que fez a pergunta aí ao pastor, certo? E boa noite ao povo de Cabedelo, de Santa Rita, de Vazenova. Mas eu tenho uma pergunta para você. O que me achou uma coisa que me chamou a curiosidade é pessoalmente. Já que você falou que na religião afro-brasileira não existe pecado, não é verdade? Não. Se eu cobiçar a mulher ali, é pecado? Não. Estou livre? Não. Mas aí você vai pagar com o seu erro. É, porque né? o erro ele Mas não é um pecado. Não. Como é que vocês interpretam? No momento que você me rouba, aqui, você tirou um copo e furtou. Ou eu roubar né? alguém. Me furtou. Você acha que lá na frente não vem alguém que vai lhe furtar, não? Então você fala que é o... Como é que a gente chama? A lei da... Isso, é a lei do retorno. Lei do retorno. Isso. Muito bem. Ok, muito obrigado pela sua participação. A palavra Zé Raimundo, um minuto aí. A todos os internautas e aos companheiros da mesa, nós queremos dizer, principalmente ao pastor, que vai entender melhor a minha colocação, é que o Consolador prometido por Jesus, em João 14,16, segundo a nossa interpretação, é o Espiritismo, que chegou para explicar todas as coisas que na época Jesus não podia explicar. Jesus naquela época explicava por parábola. Hoje, nós explicamos em espírito e verdade. Damos todos os detalhes. Esta obra que está aqui, que é o resumo do conhecimento da Terra, está pronta para responder a todas e quaisquer questões referentes ao conhecimento até hoje. O átomo, que foi uma descoberta quase do século XX, os espíritos já afirmaram ao codificador naquela época da existência do átomo. De forma que o que eu queria dizer é que nós teremos que viver de forma fraterna, de forma irmã. Um dia todos nós seremos irmãos, um dia seremos um só pastor para todos conviverem em paz. Quando assim vivermos, o mundo viverá uns tempos de paz. Muito obrigado. Salva de palmas aí, Kelvin, para o presidente da Federação Espírita aqui, Zé Raimundo, pela participação. Eu pedi o pastor aqui suas considerações finais e depois ele não. Certo. Você tem toda a razão. A criança ela é fruto do meio que vive. Né? Ninguém nasce ateu, né? Ninguém nasce capitalista, ninguém nasce comunista, depende daquilo que vai se colocando na cabeça daquela criança. Né? O professor aí também citou, né, essa questão do átomo, eu também cito, não posso deixar de citar a Bíblia, e quando hoje estão brigando, a Terra é redonda, a Terra é plana, Galileu Galilei quase era trucidado pela Igreja Católica, a Bíblia já dizia, o olhar de Deus está sobre o círculo da Terra, cujos gafanhotos para eles, né, os habitantes são para eles como gafanhotos. E o Edinaldo aqui, o que eu tenho que dizer é o seguinte, Edinaldo, existiu Karl Marx, ateu, e ele disse um dia, segundo várias versões, né? Um dia me vindo daquele que reina lá no alto. Ou seja, é como se fosse uma revolta que ele tinha justamente por essa questão social, né? Quando eu acredito que o ateu, se ele buscasse olhar mais, ler a Bíblia, talvez ele não acreditasse nem mais em Deus. Ele continuasse acreditando, não acreditando em Deus, mas ele ia acreditar em Jesus Cristo como um homem revolucionário, aquele barbudinho que veio realmente para igualar todo mundo. Muito bem. Uma salva de palmas aí para o nosso pastor. E finalizando nosso programa de hoje, vamos para as considerações finais aí de Edinaldo Fontes, materialista, participando aqui do nosso debate com líderes religiosos.
Inclusive essa palavra materialista, quem primeiro pronunciou nela, assim, fez ela ficar em evidência, foi Karl Marx junto com Frederick Engels. Na Alemanha, outro na Inglaterra, escrevendo a mesma coisa sem se comunicar. E depois, quando os dois se juntaram, estavam falando da mesma coisa. Que era o avanço da ganância do homem, né? Que era o avanço do capital. O avanço do capitalista sobre os mais fracos. E, dizendo isso, eu digo o seguinte, que Marx foi religioso, né? Marx foi a mãe, o pai foi criado dentro da igreja, mas depois ele, como estudo da Bíblia, propriamente dito, foi que ele foi se tornando, e escrevendo o Capital, ele foi se tornando materialista. Mas eu quero aqui agradecer o convite do meu companheiro de farda, né? Em 1983, o Carrazone também, que entrou aí no ar, e a todos os internautas, os ouvintes da Rádio do Sanhauá, ao professor Raimundo, a Ana Neto, eu esqueci teu nome, pastor Charles, agradecer a você, deixando dizer que a gente, independente de Deus, temos de ter muito amor. E amor, quando eu digo, nem da boca para fora, não. Não é como eu vejo alguns pastores que, como diz na Bíblia, diz, tem os maus, né? Os maus pregadores, em todo canto tem o bem e tem o mal. É preciso ter muito amor, mas amor de verdade, amor mesmo, de verdade. A gente, quando vê os ensinamentos de Cristo pregados na televisão, ele pregando amor, mas mesmo assim foi crucificado. Então, o ser humano fala muita coisa e pratica pouco. Então, nós devemos praticar. Meu pai, né, como materialista convicto, meu pai dizia, se você, a pessoa você ajudou ela, aí tem a questão da lei do retorno, mas na frente aquela pessoa vai lhe ver e vai considerar. Isso já aconteceu muito comigo, da gente fazer o bem e ver outro fazer o bem também a você. Então, eu creio na humanidade, e por isso que eu creio na humanidade. Eu acho que esse número de suicídio, tudo é que a gente está sem perspectiva de futuro, e muita guerra, tudo. Então é preciso acabar com essas guerras que existem por espaço e por poder. É preciso a gente fazer as coisas visando de fato a necessidade humana no bom bem-estar do povo, e isso está muito difícil da gente ter em pouco tempo. Por isso que eu digo, eu quero a união de todos, eu quero o bem-estar de todos, e a gente só é possível se fizer isso, como o professor Raimundo disse, se a gente se confraternizar para fazer a coisa melhor para a humanidade. Então é isso que eu prego. Então agradecer a todos vocês e boa noite. Deixa eu só fazer uma parte, moleque, que você falou. Essa é a agradecer. Você sabia que a sua profissão já está na Bíblia? Cristo disse, aquilo que eu falar ao pé do ouvido, falem nos telhados, ou seja, antena da rádio. Obrigado a vocês, Antônio. Agradecendo a participação aí de todos, né? Fiquei muito feliz com o debate, né? O tempo é curto, é muita informação, muita coisa. O comportamento de vocês foi fantástico, não é? Pedir a Kelvin aí para passar as nossas vinhetas, os nossos patrocinadores, e a você aí, ouvinte aí das redes sociais. Espero que vocês tenham gostado, né? Como essa informação didática aí. E esperamos nos ver na próxima semana aqui, no mesmo horário, das 19 às 20 horas, ao vivo, no programa Sexta VIP PB. Bye bye, good night, see you next program. Odontologia, doutora Maria de Fátima Fernandes, CRO 1030, Clínica Geral, Raio-X, restaurações, estética, clareamento, facetas em porcelanas, lentes de contatos dental, profilaxia, periodontia, endodontia, canal, prótese fixa, coroas em porcelanas, cirurgias, exodontia, extrações. Avenida Deputado Rodolfo Bezerra, 184, no Centro Empresarial Dr. João Medeiros, Sala 302, Shopping Dambiá, 3222-3832. 98787-6788. Star Lava Jato, lavagem simples com cera líquida, lavagem simples com polimento, lavagem simples completa, lavagem de motos, higienização completa, higienização do ar-condicionado, revitalização da pintura, revitalização dos faróis, troca de filtro de cabine e troca de óleo. Unidade 1, Avenida João Machado, 170 no centro, em frente ao Fórum Criminal. Unidade 2, em Cruz das Armas. Ligue o WhatsApp 99902 7979. Star Lava Jato,
Farmácia do Arnaldo, na Beira Rio, há quase 40 anos, servindo a população pessoense. Com o melhor da cidade e o menor preço, oferecemos serviços de enfermagem em geral. E também temos a Policlínica Saúde, com atendimento médico, teste para Covid, clínico geral, urologista, pediatria, nutricionista, psicologia e em breve com outras especialidades. Entre em contato agora mesmo com a Farmácia do Arnaldo. Telefone 3214-3601. E o telefone da Policlínica é 3578-0780. 3578-0780. Farmácia do Arnaldo e Policlínica Saúde. Avenida Beira Rio, número 484. Voltamos a apresentar o programa Sexta VIP PB. A apresentação, professor Alexandre Rezende. Você trabalha com o Roberto, hein? Você trabalha com o Roberto? Não, eu